Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 30 de agosto de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 11 horas mais 30 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você já sabe, né? Para você enviar a sua participação, a sua mensagem, número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776, o número já está aqui embaixo da sua tela. Lembrando sempre, apareceu o nosso WhatsApp, um pouquinho antes tem o nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, para este QR Code, já aparece aquela mensagem no seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 23ª reunião ordinária, vereadores aprovam projeto de lei que autoriza o aumento de capital da Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab, no valor de R$ 25 milhões. Vereador Marcelo da Farmácia protocola projeto de lei que torna obrigatório o ensino de Libras como conhecimento básico no currículo do ensino fundamental das escolas municipais. Prefeitura de Campinas distribui novo cartão Nutrir emergencial para famílias com renda mensal per capita de até R$ 231 e que tenham criança ou adolescente até 15 anos, idoso ou pessoa com deficiência. E Anvisa aprova a liberação de vacina para Monkeypox. Infectologista fala ao vivo no Câmara Notícia. E o primeiro assunto que nós vamos abordar aqui no Câmara Notícia é que o Senac Campinas está com 160 vagas para o ensino médio técnico, que tem a finalidade de ampliar a visão crítica e responsabilidades como cidadão. Então, para nós sabermos quem pode fazer a inscrição, até que dia está aberto, se tem curso gratuito, eu aciono a repórter Mariana Meira, que está na unidade e tem mais informações. Mari, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que acompanham a gente ao vivo aqui pelo Câmara Notícia. Essas 160 vagas que foram abertas ontem aqui para os cursos técnicos, né, para o ensino médio técnico aqui no Senac Campinas, são válidas para os títulos de informática e administração. Só que, para quem não conhece, a gente ouve informática, administração, imagina uma coisa completamente diferente. E nossa equipe chegou aqui bem mais cedo, desde a hora do intervalo, para acompanhar um pouquinho da rotina dos estudantes. Fomos até as salas de aula onde eles estavam tendo alguns desses cursos e vimos que, na verdade, é um ensino médio técnico bem diferente, bem especial. Nós vamos saber um pouco mais sobre essas grades curriculares e essas informações, Gabriel, que você questionou com a Heloísa Vendramini, que é gerente aqui do Senac Campinas e mestre em educação. Heloísa, bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, é um prazer recebê-los aqui. A gente já começa, então, desmistificando de que o ensino médico aqui, o ensino médio é igual. Não, ele é completamente diferente, né? Sim, a gente fala do ensino médio integrado, pois além da formação, né, curricular, todos os assuntos referentes à formação do ensino médio, o aluno também faz uma formação técnica. Hoje a gente está com inscrições abertas para o técnico em administração e o técnico em informática. Então a gente fala que é um ensino integrado. Isso significa que na prática eles vão ter uma capacitação em várias áreas de conhecimento diferentes. É bem importante quem está nos ouvindo, quem está lá, o jovem que está no 9º ano, e quer fazer um ensino médio diferente, ou seja, além da formação, né, que a gente chama do ensino médio básico, ele vai fazer uma formação profissional, onde cada ano ele vai passar por uma qualificação profissional, preparando para atuação no mercado de trabalho ou para uma evolução, para uma carreira vestibular também. A gente passou por uma das salas de aula, vimos acontecer em tempo real uma aula sobre história da África. Os alunos estavam divididos em turmas, então esse trabalho em equipe, essa formação humana, esse senso crítico de mundo também faz parte dessa formação.
faz parte da metodologia Senac, o jeito Senac de educar, onde, além de conteúdos essenciais para uma formação técnica ou do ensino médio, o aluno tem uma formação para a cidadania, para sua interação, autonomia e protagonismo no mercado de trabalho. Que também é uma coisa importante para eles, né? Eles podem ir para o mercado de trabalho com essas qualificações. Sim, a gente sempre fala, é muito importante, além do conhecimento, como eu chegar a esse mercado de trabalho, como me portar numa entrevista, como eu apresentar as competências que eu desenvolvi e aprendi, e isso acontece aqui na prática durante a formação desses alunos. Heloísa, quem pode se inscrever e como se inscrever? Nós estamos, né, como a gente falou aqui no começo, com as inscrições abertas, são 160 vagas. Alunos que concluíram o ensino fundamental nesse ano, têm o 9º ano completo e têm interesse em fazer uma formação integrada. Ele pode entrar no nosso site, que as inscrições já estão abertas e são por ordem de chegada, no sp.senac.br/Senac Campinas, e onde ele vai ter inscrições para o ensino médio. Então, ele deve ter a formação do ensino fundamental. Quem pode, né? A gente tem bolsas de estudos, são 24 bolsas de estudos, onde o aluno estuda gratuitamente. São para aqueles que têm dentro da renda por pessoa na sua casa até 2 salários mínimos. Aquelas pessoas que são fora dessa faixa, elas têm direito a desconto, se ela for ex-aluno do Senac, se ela é comerciário, né, filhos dependentes de comerciário ou irmãos de nossos alunos atuais. Essa é uma dúvida comum que surge e as pessoas acabam não sabendo, né, Heloísa? Então, bom a gente esclarecer isso aqui ao vivo. A gente quer deixar, né, além do site, né, o sp.senac.br, a nossa unidade aqui na Rua Sacramento, aqui no centro de Campinas, nossa equipe está à disposição para tirar dúvidas de pais e de alunos que queiram vir conhecer a nossa infraestrutura, como acontecem as aulas. Isso é muito importante, né? Porque são 3 anos que esse aluno passará conosco, desenvolverá todas essas competências, e é muito importante a família estar participando desse processo também. E o período de aulas? Ele vai passar praticamente o dia todo aqui estudando, né? A gente sempre fala, é um espaço, uma escola, um espaço educacional. Nós temos as turmas do técnico em informática integrado, né, o ensino médio no período da manhã, e o técnico em administração no período da tarde. E no contraturno, eles têm um espaço de biblioteca, laboratórios, onde ele vai estar fazendo aí diversos trabalhos aí para a sua formação. Legal. Heloísa, a gente está falando desse ensino médio técnico, né, onde esse aluno vai passar esses 3 anos de colegial, né, eu sou da época do que se falava de colegial, né, aqui dentro do Senac, aprendendo de forma integrada, mas quem tem interesse em fazer outros cursos, o Senac também sempre tem inscrições abertas, é isso mesmo? Sim, nós estamos agora para os meses de setembro e outubro com mais de 1.000 bolsas de estudo 100% gratuitas. É muito importante as pessoas conhecerem, acessarem o nosso site. Muitas pessoas não conhecem o programa Senac de gratuidade, que é a oferta dessas bolsas de estudo. Desde cursos rápidos até cursos técnicos, onde para a pessoa participar é o mesmo critério, ela ter a renda individual de cada pessoa da família de até 2 salários mínimos. E as opções são enormes, né? Tem uma gama enorme. Quais são alguns exemplos de cursos que são oferecidos? Estou aqui com uma listinha. A gente está com inscrições abertas nesse momento, né? Quem está nos ouvindo. O técnico em radialista, o técnico em farmácia, técnico em administração, o técnico em teatro, Business Intelligence com Excel, com a ferramenta do Excel, maquiagem para moda, massagem com óleos e o curso de costureiro. Então, a gente tem diversas áreas de atuação, porque às vezes o Senac é conhecido dentro de algumas áreas específicas, mas a gente trabalha desde prótese dentária, enfermagem, áreas de tecnologia, áreas de bem-estar. Então, assim,
aquela pessoa que está nos ouvindo, não só para o seu filho, né, que a gente falou do ensino médio, mas também para a sua continuidade de formação e novas possibilidades de atuação aí ao mercado do trabalho, porque a gente tem uma visão empreendedora. Hoje a gente fala muito da transição de carreiras também. Sim. Não, e a gente veio de uma pandemia também, né, em que muita gente ficou sem emprego, ou quem ficou empregado reviu um pouco, né, aquilo que realmente quer fazer. Então, de repente, agora é o momento de estudar uma outra coisa, abrir os horizontes daqui para frente. E né? a oportunidade está aberta, são mais de 1.000 bolsas de estudo, né, onde a pessoa, não sendo no mesmo horário, ela pode fazer mais do que um curso, ela pode estar concorrendo até 2 bolsas no mesmo momento. Então, a oportunidade está aí, porque às vezes a gente pensa, nossa, hoje eu não tenho condições financeiras. Então, vem até o Senac, que as bolsas estão abertas e à disposição em diversas áreas de atuação. Heloísa, alguma última dica para o nosso telespectador que está nos ouvindo? Vou falar o nosso site novamente, porque lá ele é muito importante. Todas as bolsas, as inscrições são exclusivas pelo site, né, que é o sp.senac.br/Senac Campinas. Lá temos diversas informações, tem o nosso contato telefônico, tem o nosso WhatsApp, que a equipe também aqui do nosso atendimento pode dar maiores informações. Ok, Heloísa, muito obrigada pelo seu tempo aqui. Eu sei que é correria trabalhar em escola, mas você dedicou um tempinho aqui pra gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de divulgarmos a nossa unidade. Muito obrigada. E digo mais, viu, Gabriel? A gente chegou aqui, eu comentei que a gente estava no momento de intervalo, então a gente viu os alunos interagindo, tomando lanche aqui no pátio, e tinham alguns alunos de massoterapia fazendo uma quick massagem. Eu não queria fazer fofoca, mas nosso cinegrafista provou e aprovou, tá? Heloísa falou o site, eu vou repetir aqui ao vivo, é o sp.senac.br/Senac Campinas. Sempre informação oficial pelo site, cuidado com as mensagens que chegam aí sendo compartilhadas no WhatsApp. Entre em contato com a instituição para saber exatamente como se inscrever e qual curso escolher, porque são muitos, viu, Gabriel? E eu vou completar a fofoca então, viu, Mariana Meira? Porque o nosso repórter cinematográfico é o Marco Aurélio Azevedo, ele que fez então aí a massagem, então aproveitando, né? Mas essa qualificação realmente é muito importante. Então, muito obrigado, Mariana Meira, por todas as informações. Agradeço também, né, a disponibilidade do tempo da Heloísa Vendramini, que é a gerente do Senac Campinas, por todas essas informações, falando sobre essa qualificação para preparar, né, para o mercado de trabalho, às vezes para uma recolocação no mercado de trabalho. Então, 160 vagas disponíveis aqui no Senac Campinas. 11h mais 44, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, hora das notícias da Metrópole de Campinas, e a gente começa falando sobre saúde. Então, Mirna, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel, bom dia a você de casa, e a gente começa atualizando os dados em relação às doenças respiratórias aqui em Campinas, porque toda segunda-feira a Prefeitura divulga o boletim epidemiológico semanal. Olha, e nós temos aqui, de acordo com a última atualização, 256.932 casos da Covid-19 em Campinas até esta segunda-feira, com 5.271 óbitos. Vamos falar agora dos atendimentos às doenças respiratórias aqui na nossa cidade, com destaque, claro, para os casos positivos de Covid-19. Quando a gente fala nessa semana, ela é de 14 a 20 de agosto, tá? A gente lembra que esse boletim começou a ser feito desde o dia 29 de maio deste ano e semanalmente a Prefeitura emite esses dados. Nós temos, do total de atendimentos, que foram 5.538, 8,2% são os casos positivos nos testes feitos nos centros de saúde e todas as unidades de saúde aqui em Campinas. Desses atendimentos, que a gente percebe que houve uma pequena... ela vem se tendo um declínio, mas a gente tem tido aí a distribuição por notificação dos sintomas respiratórios tem diminuído na cidade. Olha, 4.101 notificações de pessoas que foram com síndrome respiratória aguda grave, que não é necessariamente a Covid-19. Dentro desses 4.101, 8,2%
deram positivo, ou seja, a gente tem caído esses dados. E aí também a gente tem aí as pessoas que podem ter sinusite, rinite, bronquite e outras doenças pulmonares nesse período. Importante mostrar, então, uma estabilidade que acontece aqui na cidade de Campinas. Então, neste primeiro gráfico, a gente percebe aqui que continua na casa de 5.000 pessoas procurando o sistema de saúde, centro de saúde, as UPAs, PS, e a gente também vê uma estabilidade nas pessoas que têm a síndrome respiratória aguda grave nas últimas semanas, permanecendo na casa dos 4.000. Então, das 4.101 pessoas, 8% testaram positivo para a Covid-19, o que mostra que a doença ela continua circulando, o vírus continua circulando, por isso que é necessário continuar tomando todos os cuidados e, claro, ficar sempre atualizado em relação à vacinação contra a Covid-19. E desses atendimentos, nós temos também as internações na nossa cidade. Pelo gráfico enviado pela Secretaria de Saúde, nós temos na última semana 19 crianças internadas em leitos de UTI infantil por síndrome respiratória aguda grave e também 19 adultos estavam internados nesta segunda-feira. A gente percebe no que diz respeito aos adultos, a gente também tem no caso dos adultos, a gente teve um aumento do número, porque o número anterior era 12, e no caso das crianças também esse número vem sendo cada vez menor em leitos hospitalares aqui da cidade. Informações importantes, então, este panorama, das síndromes respiratórias agudas graves aqui na nossa cidade. Vamos continuar falando sobre saúde agora com mais confirmações de casos de monkeypox na cidade. Sim, tivemos também no último boletim 6 novos casos em Campinas, somando assim 51 confirmações da doença na cidade. Os pacientes são 48 homens e 3 mulheres e têm entre 22 e 57 anos. 26 deles já saíram do isolamento, estão bem, e os demais contam com acompanhamento ambulatorial sem gravidade e boa evolução. Das 51 confirmações, são 24 casos importados e 27 autóctones, ou seja, contraídos aqui mesmo na cidade. O atendimento para os pacientes com a suspeita da doença está disponível nos centros de saúde, nas UPAs, pronto-socorros e também no Centro de Referência em IST, HIV/AIDS e hepatites virais. Importante lembrar sempre a você aí de casa quais são os sintomas da monkeypox. Olha, o principal sintoma é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo, como mãos, pés, peito, genitais ou ânus. Também pode ter acompanhamento de caroço no pescoço, axila e virilhas, febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço, dores musculares. E de acordo com a Secretaria de Saúde, há algumas orientações. Olha, as pessoas infectadas devem permanecer isoladas até que as casquinhas das lesões caiam, o que demora cerca de 21 dias. Os contatos próximos devem monitorar o aparecimento de sintomas e, claro, evitar o contato físico com outras pessoas. Cuidadores e familiares não devem tocar nas lesões e ter o cuidado ao manipular roupas, lençóis e toalhas que foram usados pela pessoa infectada. Ainda há como prevenir, olha, evitar, claro, contato direto com as lesões, lavar com frequência as mãos e também usar o álcool em gel, limpar com frequência as superfícies de alto contato, usar máscaras em locais de aglomeração de pessoas e evitar situações de contato físico pele a pele em ambiente com aglomeração. Além disso, usar fontes confiáveis para ter informações sobre a doença. E sobre fontes confiáveis, a gente continua falando sobre monkeypox. Daqui a pouco, por volta do 12:30, tem entrevista ao vivo aqui no Câmara Notícia com o André Ribas, que é infectologista, até porque a Anvisa aprovou a importação de vacina contra monkeypox. Então, sobre este panorama deste vírus que está espalhado já pelo mundo, tem entrevista ao vivo. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, já manda o seu questionamento para a gente. Recebeu alguma coisa no WhatsApp, leu alguma notícia, ficou em dúvida? 19 é o nosso DDD 97829
3776 é o número do nosso WhatsApp. Manda o seu questionamento, porque nós vamos entrevistar um especialista daqui a pouco, por volta do 12:30. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas, Mirna Abreu, porque já começou a entrega do novo cartão Nutrir. E a nossa equipe foi acompanhar de perto o primeiro dia dessa entrega, que segue até o próximo sábado. Confira na reportagem de Michel Amorim. A Prefeitura de Campinas começou esta semana a distribuição do novo cartão Nutrir emergencial. A entrega dos cartões está sendo feita na Estação Cultura, região central da cidade. Na verdade, a troca acontece, porque nós, por determinação legal, somos obrigados a fazer as licitações no município, E quando a empresa que está operacionalizando o cartão, ela perde essa licitação e uma nova ganha, nós somos obrigados a fazer a substituição, porque é uma nova empresa, com toda uma diferença da forma de trabalhar. O atendimento para a troca dos cartões é das 9 da manhã às 11 e da 1 da tarde às 4. É preciso apresentar um documento de identificação oficial com foto. Se por algum motivo a pessoa não puder vir retirar, nós vamos estar aqui de segunda a sábado, Se por algum motivo a pessoa não puder vir retirar, esses cartões irão para os serviços da assistência e nós encaminharemos um novo SMS indicando o local que está e quando ela pode retirar. O benefício é de R$ 109, destinado a famílias com renda mensal per capita de até R$ 231 e que tenham criança ou adolescente até 15 anos, ou idoso ou pessoa com deficiência. Para mim, que sou sozinha, é importante, e também como eu não consegui ainda me aposentar, é importante para mim. Cada dia que você chega no mercado, as coisas estão mais caras, Então, com esse cartão, dá para fazer uma boa compra. Segundo a Prefeitura de Campinas, 19.500 cartões serão trocados na cidade. Outros 6.000 beneficiários não vão precisar fazer nada, pois recebem o dinheiro por meio de outra instituição. Nós já temos os beneficiários do Nutrir Campinas e nós entramos em contato com essas pessoas via SMS, e indicamos o local, a data, ser retirado do cartão. E não precisa fazer nada, só aguardar que a Secretaria de Assistência Social vai fazer o contato e vai indicar o local e a data e o horário para ela retirar o cartão dela ou efetuar a troca. Não perde o cartão, Ela tem que, lógico, procurar um serviço de assistência para retirar, porque é um cartão que não pode também ficar parado, trata-se de um benefício, então ela tem que ir atrás desses cartões, porque se ele ficar durante um período sem crédito, ele é cancelado. Olha, e você viu aí muita gente na fila. A gente lembra que ontem foi de A a C e cada dia está sendo a entrega em ordem alfabética, mas você tem dúvidas? A gente vai passar aqui, lembrar os números dos telefones. Se você fez a sua inscrição na região norte de Campinas, WhatsApp sobre o cartão Nutrir, que é para você que está inscrito lá no CadÚnico, é o 19 99392 4913. Na região sul, 994438253. Para a região sudoeste, 994931419. Para você que é da região noroeste, está inscrito no CadÚnico para receber o cartão Nutrir, 995481412. E no caso dos moradores, os beneficiários da região leste de Campinas, o telefone, o WhatsApp é o 994764677. A Prefeitura também disponibilizou o telefone 156 para o atendimento à população para tirar as dúvidas neste momento dessa substituição do cartão Nutrir Campinas. Mirna Abreu, vamos falar sobre transporte agora, sobre linha de ônibus, porque teve alteração e teve linha também que foi ampliada. Isso mesmo, nós tivemos a ampliação do atendimento da linha 382, que é o Cambuí Campinas Shopping, lá na região do São Bernardo, que a partir
de quinta-feira, vai realizar paradas nas proximidades do 5º Distrito Policial, que fica lá na rua Consuelo Liz Lameiro, nos 2 sentidos de circulação. No sentido Cambuí, após cumprir o trajeto habitual pela rua Dr. Francisco Pompeu, a linha vai passar a circular nas ruas Elias Lobo Neto, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na sequência, ela retoma o itinerário convencional em direção ao centro, pela Professor Adalberto Nascimento e a Francisco Pompeu. Essa mudança, então, é ali bem no miolo do bairro São Bernardo. Já no sentido Campinas Shopping, após realizar o trajeto atual pelas vias Doutor Las Casas dos Santos e Professor Adalberto Nascimento, a linha 382 vai circular em novo trecho. Atenção, ela vai passar pela rua Rio Grande do Sul, na Santa Catarina e na Elias Lobo Neto. E na sequência, retoma o itinerário em direção ao Jardim do Lago. E a outra mudança também, Gabriel, olha, é a nova operação das linhas 171, que é a Campinas Shopping, Shopping Dom Pedro, e a 384, que é a Shopping Guatemi Entre Verdes. A linha 171 vai receber um veículo adicional na operação diurna em dias úteis a partir do 1º de setembro. E a linha 384, ela vai deixar de operar aos sábados, a partir do próximo dia 3 de setembro. De acordo com a INDEC, a medida é pela baixa demanda de passageiros que justifica a suspensão ao atendimento. A gente lembra que aqui em Campinas você pode usar alguns aplicativos para entender melhor sobre itinerário e também sobre os horários dos ônibus. A gente tem o aplicativo Citamob e Movit para você usar aí no seu celular. Pode ser Android ou iOS. Você também pode baixar o Fale Conosco da INDEC pelo portal indec.com.br ou ainda usar o telefone 118, que é o Fale Conosco. Agora, Mirna Abreu, a Camprev iniciou a prova de vida para os nascidos em março e setembro. Vai começar na quinta-feira, dia 1º, e vai até o dia 23 de setembro. Se você é aposentado ou pensionista da Prefeitura de Campinas, atenção! São 1.861 servidores que estão convocados pelo Camprev durante esse período. O agendamento deve ser feito de forma online, no site agendabanco.com.br. Vou repetir, www.agendabanco.com.br. A prova de vida para quem mora em Campinas é na agência do Bradesco, que fica na Dr. Moraes Salles, mas precisa ser agendado, não pode ir direto na agência. Os beneficiários fora de Campinas, mas ainda no território nacional, pode fazer em qualquer agência do Banco Bradesco sem a necessidade de agendamento. E já os beneficiários que moram fora do Brasil devem eleger um representante legal para fazer o recadastramento no banco. A gente lembra que mais informações está lá no site da Camprev. camprev.campinas.sp.gov.br/recadastramento 2022-2022. Recadastramento-2022. Ou já abrindo o site do Camprev, você entra lá, tem o banner recadastramento, você clica e tem todos os detalhes lá. E para encerrarmos as notícias da metrópole de Campinas, atenção você que está nos acompanhando, hein? 30 bairros da cidade de Campinas vão ficar sem água amanhã. A gente tem regiões diferentes. Primeiro a gente vai falar lá da região do Ouro Verde, porque lá nós vamos ter uma substituição de válvula de bloqueio. Por isso, das 8 da manhã até as 5 da tarde, olha só, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim São Pedro de Viracopos, Jardim Melina, o Núcleo Residencial São Lucas, DIC 1, Jardim Ouro Verde, Parque Dom Pedro ficarão sem água, também a Vila Aeroporto, Parque Universitário, Jardim Cristina, Jardim Mercedes, Recanto do Sol 1 e 2, o Residencial Novo Tempo, Jardim Xangai e temos ainda o Núcleo Residencial Jardim Xangai, o Jardim Novo Sol, Chácara Santa Letícia, Jardim São Francisco e o São Cristóvão, tudo ali perto da região do Terminal Ouro Verde, vão ficar sem água amanhã. Do outro lado da cidade, a gente vai ter um serviço de interligação de redes, por isso ali na região de Barão Geraldo, Cidade Universitária, Estância Eudóxia, Chácara Belvedere, Chácara Santa Margarida, Jardim Aruã, Alto da Cidade Universitária e também nós temos ainda a Chácara Marujo, Rio das Pedras,
Chácara Boa Sorte e a Chácara Holanda, que ficarão sem água também das 8 da manhã até as 5 da tarde nesta quarta-feira. Para a região do Ouro Verde, atenção, o Hospital Ouro Verde vai ser afetado e, nesse caso, a Sanasa vai disponibilizar caminhões-pipa para o atendimento do hospital. Já do outro lado da cidade, lá em Barão Geraldo, a Sanasa também vai disponibilizar caminhões-pipas para o Hospital Centro Médico e o Boldrini, que também serão afetados. A Sanasa recomenda a reserva antecipada de água para as famílias e também para os locais que estão nessas regiões que nós mencionamos agora. Portanto, no dia de hoje, faça essa reserva para não ter problema amanhã, na quarta-feira. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo. Meio-dia em ponto agora, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. E Mirna, ontem foi dia de reunião ordinária, então hora de repercutirmos aqueles projetos que foram discutidos e votados. Olha, os vereadores votaram em primeira discussão o projeto de autoria do Executivo que aumenta o capital da Coab, a Companhia de Habitação Popular de Campinas, no valor de R$ 25 milhões, a fim de suprir as necessidades deste ano de 2022 para as ações de política de habitação na cidade. Segundo o vereador Luiz Rossini, que é o líder de governo na Câmara, os recursos serão utilizados principalmente para dar conta das despesas relacionadas aos processos de regularização fundiária. E a Coab ela tem aumentado a sua missão com os projetos de regularização fundiária, que está crescendo. Campinas hoje é a cidade que tem o maior programa de regularização fundiária, que é dar legalidade para todos os núcleos e ocupações que existem na nossa cidade, que são mais de 250 núcleos ainda que precisam ser regularizados. Cerca de 250 mil pessoas, moram nessas localidades. E para isso exige todo um recurso de investimento em infraestrutura, documentação, levantamento topográfico. E a Coab, para poder fazer isso, ela depende desse repasse de recurso da prefeitura para a empresa, para a Coab. A forma da prefeitura repassar o dinheiro para uma empresa de economia mista é através de aumento de capital. Então é isso que está acontecendo. Existe um orçamento da Coab que prevê um pouco da receita que ela tem, as despesas, qual é a sua necessidade mensal até maio de 2023 para ela cumprir as suas finalidades, que dá esse montante de R$ 25 milhões. Eu acredito, todos sabem da importância do papel da Coab na cidade para fortalecer a política habitacional. Além da regularização fundiária, hoje a Coab assumiu também a missão de desenvolver empreendimentos habitacionais de interesse social, que são aqueles empreendimentos voltados para as famílias de baixa renda. E para ela fazer isso, ela precisa desse orçamento, desse recurso. A gente também foi aprovado em primeira discussão ainda o projeto de lei complementar que reorganiza também a Secretaria Municipal de Administração. E claro, a votação completa você encontra lá no site www.campinas.sp.leg.br. E Gabriel, além da votação, a gente vai repercutir também as falas dos vereadores durante aquele chamado pequeno expediente, aquele momento em que cada vereador ele pode ter a disponibilidade de 5 minutos para falar sobre um tema livre. E a gente começa com o vereador Cecílio Santos, que está preocupado na área da saúde. Porque durante o pequeno expediente, ele usou a tribuna para falar sobre a contratação de organizações sociais para atendimento nas UPAs, as unidades de pronto atendimento em Campinas. E alertamos o prefeito Dário que não fosse por esse caminho de contratar a OS para gerir as UPAs da nossa cidade, porque não daria certo. Pois bem, nós estamos agora acompanhando que, de fato, nós estávamos com a razão. Ontem fui chamado para acompanhar o atendimento na UPA do Campo Grande, porque
só havia um médico atendendo a porta e a população esperando desde 11h30 da manhã. Eram 20h30, mais ou menos 20 horas e pouco, quando cheguei à unidade e constatei que, de fato, tinha muita gente esperando ali já há muito tempo. O vereador diz ainda que é preciso rever o atendimento nas UPAs de Campinas. De fato, eram fichas verdes, né, na classificação verde. Mas nós estamos com um problema na saúde que as pessoas não conseguem agendar a consulta no centro de saúde. E é por isso que vão procurar a unidade de pronto atendimento. Preferem esperar longamente, mas ter a consulta, do que ficar sem conseguir a consulta nas unidades básicas de saúde. Então, nós não queremos ficar só reclamando. Não é esse o nosso objetivo, presidente. Mas nós precisamos, de novo, vir à tribuna da Câmara, alertar o prefeito e cobrar uma solução para as unidades de pronto atendimento da nossa cidade, que não dá para as pessoas ficarem como estavam lá, reclamando e sem ter o atendimento. A gente continua na 23ª reunião ordinária, porque a vereadora Débora Palermo também utilizou a tribuna. Ela falou da importância do programa Família Acolhedora. É um projeto onde famílias se dispõem a cuidar de crianças e adolescentes que são afastados da família por ordem judicial, por maus tratos, negligência, abandono, abusos. Então, o juiz afasta da família para que essa família seja trabalhada e a criança possa voltar para a família dela, ou ela vai para a família extensa, que são parentes, avós, tios, ou ela vai para a adoção. Então, em Campinas, nós temos dois programas de família acolhedora que são referência, inclusive, no país, que é o SAPECA, que é municipal, um programa municipal muito bom, muito bem gerido, que funciona muito bem. E temos o Conviver da Guardinha, que também tem famílias que ficam com essas crianças e com esses adolescentes para que eles não vá para os abrigos, que antigamente eram chamados de orfanato. Então, essas crianças, ao invés de ficar numa instituição, ela fica numa casa, como a nossa, né? E eu gosto de falar porque muita gente acaba se interessando pelo programa. Então, essa criança ou esse adolescente fica com a gente, fica em casa, é acompanhado por psicólogo, por assistente social, até que o juiz ou a juíza, o judiciário, decida o que vai acontecer com ele. Se ele vai para adoção, se ele volta para a família, se ele vai para a família extensa. A vereadora, que é autora de emendas em propostas que tratam deste tema, lembrou da importância do programa para a proteção de crianças e adolescentes em Campinas. Eu fiz uma série de emendas nesse projeto, importantes para que ele tenha, porque ele já tem um tempo, né? E como tudo na vida, com o tempo precisa ser revisto, né? Precisa ser melhorado. Então, juntamente com a equipe dos abrigos, com a equipe técnica do SAPECA, do Conviver, com a Jane Valente, que é uma das idealizadoras desse projeto, nós fizemos essas emendas e eu apresentei nessa casa. Então, o que eu peço, né, que vocês apoiem, né, para que as crianças e os adolescentes da nossa cidade tenham cada vez mais aquilo que eles precisam, que é qualidade de vida, atendimento em todas as áreas, saúde, educação, da melhor maneira possível. E a todos vocês que se interessarem por esse projeto, né, de família acolhedora, pode me procurar, a gente pode dar palestra, a prefeitura tem equipe que vai até as igrejas, até as comunidades para dar palestra, para falar, para apresentar esse projeto que é muito importante, muito interessante para a nossa cidade, para as nossas crianças e adolescentes. Mirna, a gente continua repercutindo aqui a ação dos parlamentares, agora com um projeto de lei que foi protocolado, que é de autoria do vereador Marcelo da Farmácia. A proposta do vereador trata do ensino de Libras, a língua brasileira de sinais, como oficina de estudos nas escolas municipais, devido à grande dificuldade de comunicação dos deficientes auditivos que não conseguem atendimento adequado
pelo menos em locais públicos como escolas, hospitais e outros. Confira os detalhes na reportagem de Michel Amorim. O projeto de lei número 167 deste ano, de autoria do vereador Marcelo da Farmácia, visa instituir nas escolas municipais a língua brasileira de sinais como oficina de estudo. O parlamentar explicou a proposta. A dificuldade grande, né, entre você saber Libras, e é tão fácil modo de dizer, né? A prefeitura está aí, o povo pode ajudar. Então o que precisa? Precisa reivindicar, é onde que eu estou reivindicando, uma lei que possa ser aprimorada para poder ajudar. Você vai numa escola, a pessoa não sabe se falar com uma pessoa surda, muda, não tem como. Você vai por exemplo, o surdo ele precisa de um atendimento médico, não tem ninguém que saiba fazer isso. É ruim, é dificultoso para ele. A gente está tentando aprimorar para poder melhorar e vamos brigar nessa lei para poder ajudar. Libras é a sigla da Língua Brasileira de Sinais. Com ela é possível você se comunicar através de gestos, expressões faciais, corporais. E ela foi reconhecida como meio legal de comunicação por lei em 2002. Isso daí vem desde a escola, né? No primário, você começar, vai ser muito mais fácil. Então, até o custo é menor que você aprendendo, é como se fosse aprender uma leitura, só que é uma leitura de sinais. Então, se tiver isso daí, você vai aprender e um passa para o outro, é mais fácil. Só que o ensinamento é muito legal e a pessoa que vai aprender numa escola, não precisa ter bastante, mas quanto mais tiver, melhor para poder ajudar. A matéria segue em tramitação na Câmara. Espero que os colegas aí vejam bem. É um projeto bem joia e é de ajuda muito grande ao povo. E a proposta, então, vai passar primeiramente pela Comissão de Constituição e Legalidade. A gente lembra que ela é a primeira comissão permanente da Casa que analisa os projetos que são protocolados. Se receber parecer favorável, a proposta, então, segue para a votação em primeira discussão em plenário. Sendo aprovada, vai passar pelas comissões de mérito. Uma delas é a Comissão de Educação e Esporte da Câmara. E se aprovada, segue então para um segundo turno de votação, que aí então, se for então aprovada em plenário, segue para a sanção do prefeito. Hora de nós falarmos sobre a agenda aqui da Câmara de Campinas, porque daqui a pouco, às 14h, já tem reunião de comissão e à noite tem reunião solene com entrega de honraria. Hoje, às 14h, acontece a 6ª reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. Olha, e hoje o encontro vai ser com os funcionários da Diretoria de Tecnologia da Informação e Telecomunicação do Legislativo Municipal. A ideia é ter uma apresentação para expor os principais projetos e atividades em andamento e as perspectivas tecnológicas da casa para os próximos anos. Inclusive no que diz respeito a toda a automação, a gente tem a questão do plenário web, da TV Câmara, então você não pode perder esse trabalho e conhecer melhor como funcionam as questões e a importância da tecnologia no trabalho legislativo. Você pode participar pessoalmente indo até o Teatro Bento Quirino, com entrada na Rua Lusitana, 1555, no centro da cidade, ou assistir aqui pela TV Câmara Campinas. E à noite, como o Gabriel já jantou, a gente tem a 20ª reunião solene e hoje, olha, nós teremos, por iniciativa do vereador Jair da Farmácia, a entrega do título de cidadã campineira a Maria do Carmo Martinez Mota e também a entrega do diploma de mérito digno de honra Pastor João Batista Martins de Sá a Maurício Berozzi Buzon. Lembrando que essa solene também pode ser acompanhada pessoalmente, indo até o Teatro Bento Quirino, ou então através dos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra, também no streaming do campinas.sp.leg.br, além das redes sociais da TV Câmara Campinas. Você encontra lá facebook.com/TV Câmara Campinas, youtube.com/TV Câmara Campinas. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado, primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Amanhã você não participa do Câmara Notícia porque você estará na reunião ordinária. Amanhã é a 24ª reunião ordinária, com transmissão ao vivo a partir das 18h. Então, boa reunião e até quinta-feira. Até.
E amanhã a gente se despede do mês de agosto com o frio presente, principalmente, né, para quem acorda cedo, então precisa se agasalhar bastante e o vento deixa a sensação térmica ainda mais baixa, né? Para amanhã, quarta-feira, não tem mudança, viu? O sol segue aparecendo entre poucas nuvens, não tem previsão de chuva, mas o frio continua, olha só. As temperaturas já estão aqui na minha tela, então amanhã, quarta-feira, 31 de agosto é o último dia do mês e a gente se despede com o sol aparecendo, poucas nuvens e olha só a temperatura, em mínima de 10 graus, então para você que acorda cedinho é aquele agasalho um pouco mais pesado. Ao longo do dia a temperatura sobe com o sol também, podendo chegar aos 25 graus aqui na cidade de Campinas. E olha só, a cidade de Campinas é conhecida por ser uma cidade amiga das abelhas nativas. Isso graças a um projeto da Fundação José Pedro de Oliveira, que é responsável pela Mata Santa Genebra, que tem como objetivo despertar a conscientização da população sobre a importância da conservação desses polinizadores. E sobre este assunto você acompanha a partir de agora o nosso Giro Ambiental. Quem passa pela Lagoa do Taquaral, nas caminhadas ao ar livre, agora vai ver essa colmeia no meio do trajeto. Não precisa ter medo não, são abelhas da espécie jataí, sem ferrão, totalmente inofensivas. A instalação faz parte do projeto Campinas, Cidade Amiga das Abelhas, uma iniciativa da Prefeitura e da Fundação José Pedro de Oliveira, gestora da Mata Santa Genebra. É uma abelha jataí, ela é extremamente dócil, né? E ver o trabalho dela ali, né? A casinha ali é a casinha dela, né? Então ela produz o mel, que é para o consumo dela, né? Esse mel. E aqui mesmo nós temos várias colmeias, né? Que estão aí em árvores, que estão em outros locais, mas só que o cidadão ele não vê. Então por isso que nós estamos com esse trabalho, mostrando a espécie de abelha, vendo ela trabalhar ali, né? Então isso é muito importante. Essa, na verdade, é mais uma casinha de abelhas sem ferrão. Estão espalhadas pelo município várias outras colmeias, uma delas em frente ao Paço Municipal e a maior parte na Mata Santa Genebra, onde são realizadas várias ações de educação ambiental. Lá nós temos várias espécies de abelhas nativas e lá é um centro educacional. Nós recebemos lá, também faço um convite, né, para as escolas públicas, as escolas privadas, né, que vão até a Mata Santa Genebra para conhecer as abelhas, conhecer o nosso meliponário, né, e ver o trabalho que as abelhas fazem. E lá nós recebemos também não só o aluno, né, do ciclo básico, como também na questão de universitários, graduandos, o pessoal que está fazendo doutorado, né, pós-graduação, biólogos que querem conhecer mais a respeito das abelhas. A meliponicultura, como é chamada a criação racional de abelhas sem ferrão, não está fora de contexto em Campinas e também está longe de ser só para produzir mel. É preciso quebrar uma série de tabus em torno desses animais que são importantíssimos para o ecossistema mundial. Olha, o grande preconceito que existe em relação às abelhas nativas é um preconceito muito antigo, né? As pessoas, inclusive na própria casa, na própria residência, a mãe vê uma abelha e ela já... A questão do ferrão, que ela ferroa, né? Que ela causa problema para a criança, né? Às vezes a pessoa tem alergia. E existe, só para você ter uma ideia, no Brasil, a grande maioria das nossas abelhas, que são as abelhas nativas, elas não ferroam, elas são dóceis, né? Então, o preconceito é esse, a pessoa já pega um chinelo, pega um Detefon, né? Esses venenos, né? E já passam para eliminar elas, né? Sendo que as abelhas, ela está indo na sua casa para fazer o processo de polinização das flores, das frutas que tem na sua casa, né?
Então esse é o grande preconceito. E é justamente o poder da polinização das abelhas que aquela teoria de que se elas forem extintas, a humanidade inteira deixa de existir é muito real. O grande problema é que elas já estão em extinção por falta de conhecimento das pessoas e também por uso excessivo de agrotóxicos nas vegetações. Polinizadores, existem vários grupos, né, animais que exercem esse papel de polinizador na natureza. As abelhas são um dos grupos. A gente tem besouros, a gente tem moscas, a gente tem mosquitos, a gente tem inclusive mamíferos e aves, né? Morcego, por exemplo, também exerce esse papel de polinizador. Quando o animal vai buscar alimento na flor, ele se suja de pólen, né? Que são ali os elementos fundamentais, né, de reprodução das flores. Então, quando a gente tem a reprodução cruzada, que a gente fala, né, que a planta ela tem flores fêmea e flores macho, quando o animal entra na flor para buscar o néctar, na hora que ele está saindo da flor, ele sai sujo de pólen. Então, quando ele entra numa outra flor, ele conclui esse processo de fecundação. E esse processo de fecundação é que vai gerar o fruto da planta, que é o que a gente se alimenta, né? Sem as abelhas nativas não existe ser humano, não existe mamífero, não existe flora, nós vamos virar aí um planeta Marte. O tempo inteiro falando de aquecimento global, falando né, do derretimento das geleiras, né, nos polos, né? E aqui na nossa casa nós não estamos ajudando, porque estamos matando as abelhas, estamos passando veneno nas abelhas, né? E os agricultores também. Os agricultores eles têm que se conscientizar que a abelha, a nativa, é um parceiro da agricultura, ela é uma parceira da agricultura, né? E tem que cuidar das abelhas. E cada vez nós temos mais florestas nativas, né, do bioma Mata Atlântica, para que cada vez mais possamos aumentar o número de abelhas nativas e ter locais para que elas possam viver. E além de elas viverem, nos ajudarem na nossa produção de alimento, de flores, de frutas, né? Olha só, o hábito de abocanhar os objetos acontece principalmente quando os cães ou gatos são filhotes, estão conhecendo o mundo ao redor. Para eles tudo é diversão. O problema é quando eles engolem. Aí a brincadeira pode acabar na mesa de cirurgia. No quadro É o Bicho de hoje você vai ver o que os veterinários já tiraram de dentro dos peludos. E olha só, é cada coisa. Piscou e lá estão eles, pegando tudo o que não podem. Enquanto estão só brincando, tudo bem. O problema é quando engolem. 35 paçocas e todas com embalagem. Isso foi o que um cachorro sem raça definida aqui de Campinas engoliu. Aí já viu, foi parar no veterinário. A retirada das paçocas, mais as embalagens, foi feita nesta clínica particular. Toda a remoção aconteceu por meio de um procedimento chamado endoscopia. No caso da paçoca, a gente conseguiu intervir pela endoscopia, por ainda estar localizado no trato alto, e conseguimos retirar sem precisar do acesso cirúrgico, que ainda estava até com as embalagens. O problema foi a embalagem nesse caso? Sim, o grande problema seria ainda a presença do plástico, que ele comeu tudo junto, né? Então ele teria esse desarranjo intestinal pela paçoquinha, mas o grande problema é o componente do plástico, que seria pior. Rodrigo explica que nem sempre é possível utilizar esta técnica.
Com isso, o jeito é recorrer à cirurgia. Isso, tudo depende de cada caso, né? Do que foi observado, que foi ingerido pelo proprietário, depois dos exames que a gente vai fazer, e o estado do animal, o que a gente pode fazer, tá? Então, dependendo do seu formato do objeto, do seu tamanho, da localização que ele está, principalmente no trato gastrointestinal, e como esse animal está, a gente vai conseguir determinar qual vai ser o melhor caminho para a gente conseguir fazer esse tratamento. Tá? Se vai ser por uma endoscopia ou se vai precisar fazer a cirurgia para retirada desse corpo estranho. Mas qual a diferença entre cirurgia e endoscopia? Bom, a endoscopia é um procedimento que a gente consegue realizar que é menos invasivo, que através desse equipamento a gente consegue alcançar o trato digestório, mais a parte alta, e retirar, por exemplo, um corpo estranho ou realizar algum tipo de procedimento como alguma biópsia, sem precisar acessar o trato gastrointestinal de maneira cirúrgica, menos invasivo, tá? Também requer a sua anestesia, só que depois tem menos aquela preocupação do procedimento cirúrgico comum. Já a cirurgia, a gente precisa ter todo aquele preparo, ter aquele acesso, né? E depois tem todo aquele pós-operatório da recuperação, que a gente precisa ter o acompanhamento. O pior, casos assim são mais comuns do que se pensa. Várias histórias possíveis, principalmente aqueles pets que são mais jovens, que eles precisam gastar energia, então se eles não têm onde gastar, eles acabam descontando na casa, nos objetos e acabam ingerindo eles sim. Por isso, atenção aos sintomas que o peludo pode apresentar. É sempre importante ficar atento com os sintomas que esse animal vai apresentar. Então, se você perceber que ele começou a ficar mais apático, mais amuado, tá com aquela dor abdominal, você tem que já ficar atento. Se você já conhecendo o estilo desse seu pet, se ele já tem esse hábito, perceber na casa se teve algum tipo de mudança, tá? E sempre estar atento com o que você tem de objetos que podem ser ingeridos, desde brinquedos até plantas e outras substâncias que podem ser tóxicas. Então a gente tem que sempre estar atento a isso. Qualquer tipo de mudança no estilo desse animal, nos seus sintomas que mudarem, é importante sempre buscar ajuda veterinária. E é cada coisa que eles comem, olha só o que o veterinário já tirou de dentro dos animais. Este aí comeu uma etiqueta de bolsa de couro, sabe aquela pequenininha? Já este outro engoliu a lingerie da tutora. Esse aí mandou para dentro coquinhos de palmeira. Linha é bastante comum e pode ser fatal. Isso porque corre o risco dela enroscar em parte do estômago ou intestino. Tem histórias diversas de peças íntimas, brinquedos, pedaços de fio, são várias histórias. Esse da calcinha já teve que ser cirurgia? Sim, esse caso da calcinha precisou ser cirurgia pela localização que ele já estava, tá? Então não era mais possível retirar pela endoscopia. E não pense que só os cães dão este tipo de susto nos tutores. Sim, os felinos também ingerem, sim. E o grande problema dos felinos é que é muito mais comum aqueles corpos estranhos que a gente chama de lineares. Como eles têm hábito de brincar com esses pedaços de fio, eles podem ingerir e esse corpo estranho fica preso a uma parte do trato gastrointestinal e o restante desse fio percorre até onde ele conseguir chegar. E ele acaba pregueando esse trato, juntando essas vísceras, podendo depois levar a um quadro de perfuração, se a gente não conseguir intervir a tempo. Cães também ingerem este tipo de objeto. É o que se vê neste vídeo. O animal engoliu um tipo de linha que grudou no intestino. E esse caso era inclusive de um cachorro, que também não fogem da regra dos felinos, né? E aí o vídeo ele mostra exatamente a gente tendo que tirar esse corpo estranho, esse pedaço de fio, e a gente não pode simplesmente puxar ele para fora. Que eles têm é muito comum que se prendam, por exemplo, a base da língua, algum dente, e percorre o restante o trato gastrointestinal. Só que a gente não pode simplesmente puxá-lo, porque ele já preguiou o restante das alças intestinais onde ele percorreu. Então a gente precisa localizar e ir retirando parte por parte para não ter perigo de perfurar esses órgãos e levar a um quadro fatal. Para que isso não ocorra, anote aí as dicas. É muito importante que, principalmente conhecendo o hábito do seu animal, ainda mais os mais jovens, que tem essa necessidade de gastar energia, não deixar esses objetos livres em casa que eles podem acessar. Acidentes acontecem, então a gente tem que fazer o máximo possível para intervir. Mas, qualquer suspeita dessas mudanças do estilo de vida do animal, que ele começou a ficar mais apático, com dor abdominal, vômitos, diarreias, é importante a gente estar atento e procurar ajuda capacitada, ajuda do médico veterinário para a gente conseguir intervir o quanto antes, para que esse quadro não evolua da pior forma.
Rodrigo, interessante, a medicina veterinária está evoluindo a cada dia, né? A cirurgia, a endoscopia em animal. Sem dúvida, é uma evolução diária. A endoscopia mesmo é um grande avanço que cresce cada vez mais, cada dia mais, e permite que a gente faça essas intervenções de uma forma menos invasiva, né? Muito mais fácil. E tenho certeza que vai continuar crescendo. A gente já tem uma grande procura, tanto pelos profissionais quanto os tutores que já têm acesso a esse conhecimento, como, por exemplo, o vídeo da paçoca. Então, é muito mais comum que esses próprios tutores venham comentando com a gente, perguntando sobre essas novas modalidades que a gente pode utilizar na nossa rotina. Tudo para salvar os bichinhos. Meio-dia e meia, Câmara Notícia ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente vai fazer o seguinte: rápido intervalo, é o primeiro e último, e na volta tem entrevista ao vivo com o infectologista, com o André Ribas, que vai falar para a gente sobre essa situação. A Anvisa aprovou a importação e a utilização de vacina contra monkeypox aqui no nosso país. Sobre o panorama desse vírus, dessa doença, depois do intervalo. Tem algum questionamento? Já manda para a gente que a gente vai entrevistar um especialista. 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp, está embaixo da sua tela, manda a sua pergunta que eu repasso para o infectologista, para o especialista. Não saia daí que o nosso intervalo é rapidinho. Meio-dia e 37, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a solicitação do Ministério da Saúde por unanimidade para que o Brasil importe e utilize a vacina para a imunização contra a monkeypox. O imunizante é destinado a adultos com idade igual ou superior a 18 anos e possui um prazo de até 60 meses de validade, quando conservada entre menos 60 a menos 40 graus. Então, sobre a vacinação contra a monkeypox, o momento do vírus pelo Brasil, pelo mundo, eu converso agora com o André Ribas Freitas. Ele que é infectologista, membro da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Então, André, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal, do Câmara Notícia. E o que significa essa aprovação da Anvisa? Era algo esperado, era algo desejado, é importante. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Antes de a gente entender, de discutir exatamente a questão da vacina, é importante a gente entender que a monkeypox ela não tem se distribuído de uma maneira tão rápida na população, né? Tem aumentado o número de casos, é importante termos cuidado com essa doença. É uma doença que pode ter formas graves e até fatais, embora seja muito raro, né, as formas mais graves, fatais, não é? Então é uma doença que ainda não tem muitos casos graves, mas a prevenção é sempre importante. Então, a imunização contra a monkeypox, ela entra não da mesma forma como entrou a da Covid, ou seja, uma recomendação de todos se vacinarem, mas provavelmente ela vai entrar em alguma estratégia de vacinar alguns grupos de maior risco, né? Sejam eles profissionais de saúde, pessoas que moram no domicílio que alguém está infectado, enfim. Não vai ser uma vacinação em massa como a gente utilizou a vacina da Covid. Ô André, essa vacina que foi aprovada, que a Anvisa aprovou essa importação,
ela está sendo aprovada também em outros países. Qual é o panorama que nós temos? O Brasil está junto com outros países? Essa é uma discussão que a gente está vendo também em outros países? Ela já é aprovada na Europa e nos Estados Unidos, né? E alguns países já estão incluindo o recurso da vacina como estratégia de saúde coletiva, ou seja, tem grupos que já estão sendo vacinados, tá? É uma vacina que originalmente foi desenvolvida para a varíola humana, tá? Mas que, pela semelhança em relação à monkeypox, ela pode ser utilizada para proteção contra a monkeypox. Ô André, eu falei na minha abertura que é uma vacinação a partir dos 18 anos. Para quem está nos acompanhando, chamou atenção. Isso é por conta de estudos que foram realizados, as crianças não estão se contaminando. Por que desta decisão? Ou é só num primeiro momento agora com 18 anos e depois, conforme a doença for avançando, conforme a população vai se vacinando, pode ser que isso chegue para outras idades? Qual que é o panorama? Por que neste primeiro momento 18 anos ou mais? Olha, ela foi aprovada para uso em 18 anos no Brasil, tá? Isso em razão dos estudos que já foram realizados em relação à segurança e eficácia da vacina. Isso não significa que ela não possa, num futuro, passar a ser usada em outras faixas etárias, tá certo? Mas, de qualquer forma, nós não temos visto de uma maneira significativa a ocorrência em crianças, né? Tem sido casos bem raros em crianças e, portanto, não é uma população que nós nos preocupamos muito nesse momento. Agora, André, o imunizante precisa ser conservado em uma temperatura entre menos 40 e menos 60 graus. Nós temos estrutura para deixar esse imunizante em um estoque, isso pode ser um problema. A gente viu isso acontecendo um pouco com o imunizante contra a Covid-19, dependendo aí da fabricante, precisava ter uma temperatura mais baixa. Isso é um problema para o nosso país ou a gente tem estrutura para poder receber esse imunizante e deixar ele armazenado nessa temperatura ideal? Bom, a estrutura que foi criada para a vacina da Covid produzida pela Pfizer, ela tinha as mesmas características de precisar de ultrafreezers, tá? Então foi construída uma logística, uma rede de ultrafreezers no Brasil, então que pode tranquilamente manter essas vacinas. Isso não vai ser problema, não. Vai ter um problema, logicamente, que com a logística da distribuição, mas isso já está previsto e é uma característica, é uma rede que já está pronta, né? Então não vai ser como na Covid, que a gente teve um impacto inicial bastante significativo para ir atrás de freezers e tudo. No caso, já está pronta a rede. Para quem está nos acompanhando, pode ficar em dúvida. Olha, a gente está enfrentando uma pandemia da Covid-19. Agora tem os casos da monkeypox que estão espalhados pelo mundo, ainda aqui no Brasil, ainda em pequena quantidade. A gente tem campanha de vacinação contra a gripe, tem poliomielite. Nós estamos preparados para todas essas campanhas, André? O Brasil é um país que tem esse costume de dar vários imunizantes para várias doenças ao mesmo tempo? Com certeza. Nossa rede de imunização no Brasil é um exemplo para vários países. Nós temos um histórico, né, de sucesso bastante grande nas campanhas de imunização. O Programa Nacional de Imunização está com quase 50 anos e desde o início tem sido um grande sucesso. Então isso não tem sido problema, não tem problema de logística, tem uma capilaridade bastante grande no SUS. O problema maior tem sido nos últimos anos, algumas pessoas têm deixado de vacinar as suas crianças, né? Isso é um problema, né? A gente sempre teve um histórico de adesão bastante grande às campanhas de vacina e isso teve uma queda, né, nos últimos anos. Não podemos esquecer o desserviço prestado por alguns governantes que colocaram em questão a eficácia e a segurança das vacinas
colocando isso através de multiplicação dessa informação falsa, atrapalhou muito a consciência das pessoas, a segurança que as pessoas tinham no sistema de saúde e na qualidade das vacinas. Isso ficou comprometido em razão de algumas notícias mentirosas que foram divulgadas, né? Isso é uma pena. Algumas notícias falsas que foram divulgadas em relação à Covid-19, da vacinação, acaba indo para outras doenças também? Vocês que são da área da saúde percebem, olha, quando vai falar de poliomielite, baixa a vacinação também. Quando você faz uma campanha para gripe, isso tem um reflexo para outras doenças, André? Infelizmente, essa campanha de desinformação, né, em relação à eficácia e segurança da vacina da Covid acabou também afetando a segurança que as pessoas tinham nas outras vacinas, né? De um lado, deixando de reconhecer a importância das outras vacinas e do outro, colocando em dúvida a segurança dessas vacinas. Então é um trabalho que nós vamos ter que enfrentar aí nos próximos anos, de reconquistar corações e mentes sobre a importância da imunização, que sempre foi uma ferramenta da saúde pública da maior importância. Conseguimos acabar com a varíola humana, foi erradicada do planeta, conseguimos controlar bastante, de maneira significativa, a poliomielite, a febre amarela, foi um grande sucesso o controle do sarampo, enfim, as doenças que são imunopreveníveis, e a gente utilizou essa ferramenta, a gente teve bastante sucesso como ferramenta de saúde pública, e a gente tem que manter isso, né? O André, após essa aprovação da Anvisa para que se importe, né, o imunizante contra o monkeypox, até ser distribuída para os centros de saúde, organizar e começar a vacinação, isso deve demorar algum tempo? Vocês da área da saúde têm alguma expectativa no próximo mês, setembro ou outubro, que se comece a vacinar as pessoas? Olha, o responsável pela distribuição das vacinas e compra e tudo é o Ministério da Saúde, né? Isso é previsto nas pactuações do Sistema Único de Saúde. Agora, no caso da monkeypox, a gente não tem ainda clareza de qual que vai ser a estratégia do uso do imunizante. Uma vez que a gente tem visto que as formas clínicas não são tão graves e que a disseminação não está ampla em toda a população. Então, por exemplo, alguns países direcionaram o imunizante para alguns públicos específicos. Provavelmente vai ser essa estratégia adotada no Brasil também. Então, ainda não foi divulgado o plano de uso, né, dessa vacina, tá? Então, é uma coisa cedo ainda. Também, na minha avaliação pessoal, não é nenhuma situação que precise nenhuma precipitação, porque, de fato, diferentemente de como aconteceu no Covid, neste caso, a gente não está lidando com uma doença tão letal e nem tão transmissível como foi o Covid. Então, a gente tem tempo para fazer um planejamento bastante tranquilo, né, e usar da melhor forma esse imunizante, porque provavelmente não vai ser uma vacinação em massa, né, que a gente vai fazer. Então, acho que os planos ainda estão sendo elaborados e ainda não foram divulgados. André, numa resposta sua anterior, quando você falou da monkeypox, você falou da varíola, né? A monkeypox, ela é causada por um vírus semelhante à varíola, e mais um questionamento. A vacina contra a varíola, ela previne ou reduz a gravidade da infecção pela monkeypox? Exatamente. A vacina a varíola e a monkeypox, né, que foi chamada por um tempo de varíola dos macacos, elas são vírus muito semelhantes do ponto de vista genético e, portanto, tem uma proteção cruzada. Então, quando você está imunizado contra a varíola, você também se imuniza contra a monkeypox. Acontece que a vacinação contra a varíola humana, ela ocorreu até o começo da década de 70, né? Depois ela foi erradicada com
do planeta, não ocorre mais casos, então interrompeu a vacinação. Agora, quem foi vacinado antes disso tem uma imunidade, ou seja, se tiver monkeypox vai ter uma forma bastante branda, mas essa proteção ela vai caindo com o tempo, né? Então, como foi década de 70, faz 50 anos, tá? Então, mesmo as pessoas que foram vacinadas lá atrás, elas voltam a ter um risco de ter uma forma branda, mas voltam a um risco de infecção, né? E isso é uma situação que já foi observada na África, inclusive, porque é de lá, né, que foi a origem desse vírus. André, de acordo com a última atualização da Secretaria de Saúde de Campinas, a cidade confirmou 51 casos de monkeypox até agora. É um número que preocupa ou desde o acompanhamento inicial já era esperado um número de casos razoáveis aqui na cidade? Olha, a tendência é de que aumente esse número, obviamente, porque a gente não está falando do aumento do número de casos por semana, né? É o número acumulado, 50. Então, não é um número que preocupa, porque não estamos tendo um aumento disseminado, não temos uma situação em que o aumento está aumentando, ou seja, a curva de casos ela está praticamente estável, né? Então, não temos uma situação de tendência de agravamento imediato. Então, é uma situação, obviamente, que requer cuidado, mas nada que não esteja dentro do que fosse esperado já. Nós já falamos aqui no Câmara Notícia, mas é sempre bom relembrar as informações. André Ribas, quais são os sinais e sintomas da monkeypox para quem está nos acompanhando? O que a pessoa precisa tomar cuidado? Olhou para o corpo, viu uma feridinha, pode achar que é uma espinha, alguma coisa. Quais são os cuidados para quem está nos acompanhando para poder tomar sempre a melhor decisão? Olha, os principais sintomas da monkeypox são esses da pele mesmo, tá? São lesões que inicialmente são pápulas, né? Ou seja, uma lesão elevada na pele, que durante a evolução ela pode formar uma vesícula, ou seja, juntar um pouquinho de água, né? Fazer uma bolinha de água, né? Na evolução ainda ela pode se transformar numa pústula, ou seja, uma lesão com um pouco de pus dentro da vesícula, né, daquela bolinha, e depois essa bolha estourar, né, e eliminando e formando uma crosta, tá? Então, qualquer desses momentos da evolução, eles devem lembrar que pode ser um monkeypox, tá certo? O médico deve ser consultado para verificar se realmente pode ser ou não. As lesões elas podem ocorrer em várias partes do corpo. Tem acontecido um número bastante grande de casos com lesões nas genitálias, nas regiões perto do ânus, tá? Então são lesões que às vezes a pessoa pode confundir com herpes, com uma outra lesão genital qualquer. Então, é importante que, na dúvida, procure o serviço de saúde para poder fazer um isolamento adequado e evitar a transmissão da doença, tentando quebrar a cadeia de transmissão. Para nós podermos... Além dos sintomas, só para a gente completar, além desses sintomas que são na pele, também pode haver sintomas sistêmicos, tipo febre, mal-estar, mialgia, mas não são os sintomas que predominam, não, tá? Tem predominado realmente são as lesões de pele, tá? Agora, nessa mialgia, dor no corpo, ela pode acompanhar qualquer quadro viral e também a monkeypox pode ter esse quadro também. Para nós podermos encerrarmos, André, o surto atual da doença, ele tem apresentado características epidemiológicas diferentes do início? Isso quer dizer que o vírus está num processo de mutação, pode ser uma nova cepa ou não? Olha, desde o início houve uma preocupação bastante grande pelo fato de as primeiras cadeias de transmissão teriam ocorrido em homens que fazem sexo com homem, né? Porque foi assim que iniciou a transmissão na Europa. Nós não tínhamos esta notícia antes
dessa forma de transmissão, e de fato a gente não entende direito exatamente qual o momento que ocorre a transmissão, se são através do contato com a pele ou só contato genital, etc. Então isso ainda é uma coisa que precisa ser melhor estudada. Agora, o sequenciamento genético do vírus já mostrou que ele é bastante parecido com o vírus africano, tá? Então, uma das possibilidades é de que houve uma mudança no padrão de transmissão, mas não necessariamente um aumento súbito na transmissibilidade desse vírus, ou seja, mudança genética, mudança em algum padrão que ele tivesse e deixou de ter, tá? Então, por enquanto, pesquisas estão sendo desenvolvidas, mas não existe nenhum indício de que esse vírus seja mais letal ou mais grave que os vírus que já circulavam anteriormente na África. Ótimo. André Ribas, infectologista, membro da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Eu sou epidemiologista, viu? Só para uma correção. Oi? Desculpa. Eu sou epidemiologista. Então, correção feita. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Todas as informações que foram passadas aqui de grande valia para os nossos telespectadores, porque esse é um assunto que vai sempre evoluindo, vão chegando novas informações, novos estudos, agora com a aprovação de um imunizante por parte da Anvisa para que seja importado. Já faço o convite aqui, André, para uma próxima oportunidade para você poder retornar sempre num cenário melhor, com boas notícias, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar com vocês aqui, e da mesma forma como você está fazendo o convite, eu me coloco à disposição em outras situações aí. Um grande abraço e boa tarde para você e aos telespectadores. Grande abraço para o André Ribas Freitas, epidemiologista, passando todas as informações para a gente sobre este panorama, né, da monkeypox e também em relação à vacinação que deve chegar aí nos próximos meses aqui no nosso país. E claro que a cidade de Campinas está dentro deste contexto. 12h58, nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Agora, 13h tem o horário eleitoral gratuito. Continue aqui na TV Câmara Campinas, porque às 14h tem reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, que você acompanha ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. E claro que você fica também com a reunião solene a partir das 20h com a entrega de honraria. E o Câmara Notícia retorna amanhã às 11h30 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.